E nós começamos a falar de aliança. Eu quero fazer uma série de ensinos sobre aliança nesses próximos domingos e dias que eu vou estar ministrando. E nós falamos um pouquinho do que era aliança no casamento, né? Sexta-feira à noite, no dia 12, dia dos namorados. E eu quero falar agora sobre a aliança entre Deus e o homem. Existem 8 tipos de aliança que Deus fez, né, com os homens. Nós vamos estudar uma delas agora. Mas é muito importante que você entenda a diferença entre aliança e contrato. Amém? Amém, queridos? Você entenda a diferença entre uma aliança e um contrato. Um contrato, ele é algo assim interessante, porém tem fim, tem passagem rápida, né? Hoje em dia é difícil entender o verdadeiro peso que há no acordo de aliança e as pessoas têm feito apenas contratos, principalmente dentro do casamento. Quando nós vamos para o casamento, e até em seminários de casais, eu tenho percebido uma coisa. Que quando se fala em casamento e vão tentar dizer o que o homem, qual que é a parte do homem, qual que é a parte da mulher, no casamento é quase que um contrato. Tipo assim, se você falhar aqui, acabou o casamento. Não existe isso, querido. Na verdade, o casamento, ele precisa ser uma aliança que nós entendemos como eterna. Essa aliança só acaba na morte. Amém? Na morte. O único requisito para terminar com uma aliança, né, essa que você carrega no seu dedo esquerdo, no seu, como é que é? Anelar, já ia falar anular. No seu dedo anelar esquerdo, que você colocou um dia, olhando para os olhos da sua esposa, né? Um dia eu coloquei, olhando para os olhos da Jeane, fiz uma aliança com ela, eu prometi para ela, com essa aliança eu me caso com você e eu prometo te amar, honrar, respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Isso é uma aliança, não tem fim. Né? É feito de um material chamado ouro e ela não tem fim. Então isso é uma aliança. Agora, quando nós vamos pensar em contrato, né? Em contrato, o contrato nós confiamos apenas naquilo que está escrito num papel. Eu tenho um papel aqui de um sermão, né? Tenho sei lá quantos sermões aqui dentro e tenho milhões de sermões aqui, né? Na palavra do Senhor. Então, um contrato é o que diz aqui. Eu, quando me esqueço desse contrato, eu vou lá e lembro. E existe uma cláusula no contrato que pode ser única, que diz assim, se tiver ruptura em uma das outras, fica anulado esse contrato. Ou paga-se multa por esse contrato. Então o contrato, ele tem uma responsabilidade limitada. Uma responsabilidade limitada. E as pessoas tiveram consciência. Eu não quero condenar aqueles que já se divorciaram, enfim, não é isso. Mas eu não posso deixar de lutar a minha vida inteira para que não aconteçam os divórcios. Amém? Amém, queridos? Você pergunta, o pastor Sérgio, ele é posicionado como Deus. Eu não gosto de divórcio. Eu vou até o último do último com os casais, até o último, quando não existir mais nada, ainda tem Deus. E daí tem tudo. Amém? Mas existem pessoas que já passaram, que não tinham esse conhecimento. Então eu não quero julgar. E não quero que você se sinta, enfim. Mas se hoje você está casado com alguém, hoje você precisa manter aliança com esse alguém. Amém, querido? Esse é o meu posicionamento, isso é o que eu penso. Eu preciso estar com a Jeane todos os dias da minha vida e eu preciso aprender a ter aliança com a Jeane. Querido, tem que chegar um momento na minha vida, hoje não é assim, talvez não é assim na minha, não é assim na sua, mas tem que chegar um momento na minha vida, querido, que nada nesse mundo, eu estou dizendo nesse mundo, amém?
Nem todo o bem que você tem, nem todo o dinheiro que você tem, nem todos os filhos que você tem, nem tudo que você tem, nada nesse mundo, nada é mais importante do que a Giane na minha vida. Tente chegar nesse ponto. Que você é capaz de deixar de fazer o maior negócio da sua vida por causa da sua esposa, e vice-versa. Que você pode deixar de fazer a viagem mais importante, a mais. Querido, isso é aliança. Contrato é quando você começa a dizer assim, olha, eu preciso trabalhar, você tem que entender isso. Você está tentando dizer uma mensagem para a tua esposa que o trabalho, aquele é o mais importante. Não. Primeiro, querido, na aliança, Deus é que aprova. Amém? O contrato é aprovado pelo mundo. Mas a aliança nasceu no coração de Deus e Deus tem uma maneira de abençoar o casal. Pela aliança. Então na aliança não adianta você achar que você vai ter problema com a sua esposa, discórdia com a sua esposa e você vai orar e Deus vai te ouvir. Ele já disse que não ouve. Eu fico vendo, principalmente o homem, né? A mulher também, mas ele desrespeita a aliança e depois vai orar. Aí Deus fica brincando com ele, falando assim, não estou ouvindo. Vai lá e faz as pazes, vai lá e arruma, cuida daquilo que eu te dei uma coisa para você cuidar, que é a sua esposa, o seu esposo, vai lá, cuida, se arruma lá, depois vem falar comigo, que daí eu ordeno a minha bênção sobre a aliança. E pode sapatear, espernear e falar o que você quiser. É assim que Deus faz e acabou. Amém? Isso é uma aliança. Então, aliança, aliás, o contrato é uma responsabilidade limitada. Aliança é uma responsabilidade ilimitada. Amém? Depois que eu assumi responsabilidade, isso é perigoso, é por isso que tem que cultivar muito. Né? Porque um monte de cara fala assim, mas se fizer isso eu estou fora. Eu tenho um amigo próximo a mim que diz assim, eu não posso me sentir indesejado em lugar nenhum. Tipo, se eu estiver aqui na igreja e eu sentir que você não me deseja aqui, eu vou embora. Se eu estiver na casa de alguém, eu sentir que aquele alguém não me quer lá, eu vou embora. Se eu sentir que a minha mulher não me quer também, eu vou embora. Eu falei, puxa vida, então eu já tinha que ter ido embora umas 200. Porque, querido, vai ter tempo que você não vai querer mais, né? Você está dirigindo para casa e vai pensando, eu sempre falo para as irmãs, cuidado com a goteira. Sabe o que é goteira? Esse prédio aqui, quando nós reformamos, esse prédio é muito velho, então tem goteira, a minha luta é com goteira, chove eu começo, Senhor da glória. Agora nós estamos tentando arrumar uma sala de oração lá para os meninos lá em cima, e é uma goteira, e cai, e goteja, é uma chuva. Aí a mulher goteira, Salomão, um camarada entendido de mulher, teve 1000, né? Mas nessas mensagens sobre a aliança, eu vou provar para você que ele estava errado, e Deus nunca apoiou isso. Nem ele, nem Davi, seja lá quem for, que teve mais de uma, Deus nunca provou isso. Vou provar para você na Bíblia, amém? E vou provar no Velho Testamento, e vou te provar no Novo Testamento, que eu gosto mais ainda. Que Deus nunca fez isso, era só dureza e ignorância do coração deles. Mas ele diz assim, eu prefiro morar no deserto. O Abel conhece o Saara, né, Abel? Eu já passei pelo Saara. Já passei pelo Acatame também do Chile. Atacame, como é que é? Atacame. Eu andei 300 e poucos quilômetros entre Iquique a Arica. De Arica a Iquique, que passa pelo meio do deserto. É o único deserto frio que eu vi na minha vida. Mas uma coisa interessante, se você ficar no meio-dia, no Saara, ou nos desertos, você morre. O calor chega aí até 60 graus, querido. Você tranquilamente, se botar uma pedrinha, você frita um ovo. Tranquilamente. Mas Salomão disse assim, eu prefiro ficar no deserto.
tomando aquele sol na minha cabeça terrível, do que coabitar com a mulher goteira, a mulher rixosa. Aquela mulher que fica assim, o cara vai dirigindo para casa e vai falando, meu Senhor, oh Jesus, tem misericórdia de mim. Ele começa a ouvir de longe o PPP da mulher, né? Nem está 50 quilômetros de casa, já está ouvindo. Aí ele vai chegando, vai aproximando, vai se aproximando. Ele aperta o controle dele, abre e já começa. Aí ele vai, já fica assim, já chega em casa assim, já vai direto para a televisão, ele tenta ligar a televisão, ouvindo não sei o quê, tudo menos que a mulher. Ao invés da mulher receber, aí você fica, tortura, se eu não me engano, se eu não estou no equívoco, tortura da Segunda Guerra Mundial. Colocava-se um cara sentado e uma goteira na cabeça dele. E deixava o camarada ali. Quando o cara ia para falar, puxa, isso é tortura, estava lá amarrado, sentado, aquela goteirinha caindo na cabeça dele, primeiro 10 minutos era gostoso. Depois de 2 horas, amigão, aquele tique fazia bam, bam. E ele já não via a hora. Quando o camarada chegava lá, ele falava até o que ele não sabia. Para tirar. É por isso que muitas vezes os homens falam o que não quer, o que não deseja, falam até o que não sabe, para ver se você para de... Para. Amém? Isso rompe a aliança. Mas o Salmo 105... Salmo 105, versículo 9, diz assim: e confirma a aliança que fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Deus diz assim, eu fiz uma aliança com Abraão e eu fui seguindo as gerações sem quebrar a aliança. Eu estabeleci um modelo de abençoar as pessoas. Eu estabeleci uma regra, uma maneira de que eu vou estabelecer, de que eu vou honrar as pessoas e que eu vou abençoar. Então, por exemplo, o Carlinho foi no show do Fábio Júnior lá, Carlinho, não? O Carlinho, o Fábio Júnior está fazendo uma propaganda, Carlinho. Até ele já está fazendo uma propaganda sobre indecisão. Né? Aí o cara fala, eu tô tá internet aqui, não sei o quê, tô meio indeciso, não sei. Aí o guri daquele fala, mas também 7 casamentos, né? Você quer falar de indecisão? Seu cara apareceu, eu lembrei do Carlinho na hora. Fábio Júnior casou 7 vezes, né? Aí, em todo lugar que eles estão indo, estão brincando com ele. Eu falei, e agora, quanto tempo você vai ficar com essa? Já passou 20 minutos? Vai conseguir ficar mais... Então, querida, a cultura do quebra, a aliança de quebrar, está entrando. Nós estamos engolindo essas coisas tão facilmente, de quebrar, de romper, de não luta, não persevera, não vence. Isso está entrando, isso está sendo incutido tão fortemente dentro de nós, que vira piada, brincadeira. E a gente vai engolindo, a igreja engole, acontece no mundo, mas Deus estabeleceu um padrão de abençoar. Amém? E o padrão diz assim, eu não mexo em contrato, eu mexo em aliança. Amém, querido? Eu não tenho nada que ver com contrato. Contrato foi o homem que inventou, não saiu da Bíblia. Contrato não está na Bíblia, não veio da Bíblia, não nasceu no coração de Deus. No coração de Deus nasceu aliança. Amém? Então não adianta você fazer um contrato e dizer, bom, Deus me abençoa no contrato. Eu não estou dizendo só o contrato no papel, mas você viver como um contrato. Esses dias, conversando com a Giane sobre aliança, ela me disse, você sabia que tem muita gente casada que vive divorciado? Eles já se divorciaram aqui dentro. A maneira deles se comportarem dentro do casamento já é um divórcio. Eles nunca viveram aliança. Eles já entraram para dentro do casamento divorciados, sem entender a aliança. Porque eles entraram para dentro do casamento pensando assim, eu vou casar para ser feliz. Olha, querido, a coisa terrível, isso é um outro culto para nós falarmos de família. Você faz a tua casa um inferno e os teus filhos vão querer sair de lá. O que eu recebo de adolescente e converso com meninos e meninas que querem casar para poder sair de casa. Aí é uma mentalidade de casamento. Eu sou infeliz aqui na minha casa, eu não aguento meu pai, não aguento minha mãe, não aguento o irmão, não aguento, eu vou sair daqui e vou casar. Olha a mentalidade que ele vai para o casamento. Ele já vai assim, eu estou infeliz aqui, eu vou ser feliz no casamento. Dançou. Você não casa
para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz. Amém? É por isso que eu tenho que aprender a amar essa princesa. É o meu lugar de delícia, o meu lugar de descanso, a pessoa que alegra minha alma, que regozija o meu coração, né? É por isso que quando ela fala umas palavras negativas para mim, eu falo, não faz isso que você me mata. Todo mundo pode dizer o que quiser, você não. Você não. Se você falar alguma coisa negativa, me desmorona. Eu sou firme. Eu sou bem resolvido, como falo, sou um cara bem resolvido. Você chegar para mim e falar, tua pregação ficou ruim, hoje você não estava inspirado, hoje não sei o que, você entra por aqui, sai por aqui, eu não estou nem aí. Mas se ela falar para mim, aí fez, pum, quebrou. Aí eu acho que é verdade mesmo. Aí todo mundo pode falar para mim que tá maravilhoso. Mas se ela falou para mim que não, acabou. Então as pessoas elas estão entrando, querido, num contrato e querendo que Deus abençoe. Deus não abençoa contrato. Deus abençoa aliança. Amém? Então aprenda a fazer uma aliança. Vou falar de casal agora, eu vou falar da aliança com Deus. Aleluia. Quando eu começo a descobrir a aliança com Deus, eu fico tão seguro no Senhor e sei que Ele não vai desistir de mim, não vai desistir de você jamais. O bom da aliança de Deus é que ela já está feita com o homem. Deus já fez. Amém? A parte dele, ele já fez. Deus já fez uma aliança com o homem eterno. Ele deu Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus entra na aliança, mas a gente não pode ter duas mentalidades. O homem entra na aliança achando que é um contrato. Deus entra na aliança crendo que é uma aliança. Então Deus se comporta de uma maneira e o homem se comporta de outra. Então o homem não desfruta daquilo que Deus tem para ele, porque ele entrou na aliança achando que é um contrato. E Deus entrou na aliança crendo absolutamente que é uma aliança, que Ele não vai deixar, por exemplo, Deus não vai deixar de te amar nunca. Amém? O amor de Deus não diminui em relação a você nunca, nada, jamais. Você pode fazer o que você quiser fazer. Deus, ele não diminui o amor dele por você. Deus não diminui o amor dele pelo Fernandinho Beiramar. Deus não diminui o amor dele pelo Bin Laden, nem pelo Saddam Hussein, e nem pelo camarada mais terrível que você possa imaginar. Agora, Deus chamou o homem para uma aliança. E nessa aliança existe um requisito tremendo que diz assim: morar no céu com Deus toda a eternidade. Amém? Ou não, ir para o inferno e viver afastado dele toda a eternidade. Então esse é um benefício tremendo da aliança. Então, mas na aliança existe amor para ir para esses dois lugares. Deus te ama. Agora a pergunta é: você ama Deus? Deus não poupou nada por você. A Bíblia diz: mas antes entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Amém? Você sabe quando Jesus estava lá na cruz, as duas perguntas, eu prego o evangelho há 20 anos, vai fazer 20 anos agora, né? Vão fazer 17 anos de tempo integral e 20 anos que eu anuncio o evangelho agora em julho, agora no dia 28 de julho, eu faço 17 anos de ministério tempo integral. Eu tinha uma pergunta por anos dentro de mim: por que Jesus disse, Deus meu, ou Eli, Eli, labá, sabactani, Deus meu, por que você me desamparou? Por que Jesus disse isso? Foi um dos brados da cruz. E uma outra coisa: por que Jesus no Getsêmani, suando sangue, ele disse: se é possível, aparta de mim esse cálice. Que cálice é esse? Que cálice é esse? Que Jesus, o Cristo, o Santo Imaculado, sem ruga, que nunca pecou, ele disse: se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a sua vontade. Que cálice era esse?
E um dia, numa madrugada, enquanto eu era missionário na Bolívia ainda, Deus falou comigo muito forte. No capítulo 26, 27 e 28 de Mateus. Eu acordei uma madrugada e fiquei lendo aquilo por várias vezes. 26, 27, 28, 26, 27, 28. Eu entendi o brado. E diferente do que Mel Gibson tenta mostrar no filme A Paixão de Cristo, diferente, ou seja, que o sofrimento de Jesus foi apenas as primeiras as varadas que ele tomou, depois as chicotadas com as pontas, com ferro, né, com metal nas pontas que arrancavam um pedaço da sua carne. Diferente daquilo do carregar a cruz e de todas aquelas cuspidas e toda aquela humilhação, ou seja, porque o Mel Gibson trouxe para nós entendermos o que foi o sofrimento natural de Jesus. Mas o que Jesus não queria passar não era o sofrimento natural, porque isso para ele sabia que demoraria 8 horas. Desde o momento em que ele foi preso lá no Getsemane e até ele ser crucificado demorou 8 horas. Então ele passou por essas 8 horas, tirou de letra. Tanto é que ele toma as varadas e no filme tenta se representar segundo a história. Ele se levanta ainda depois das varadas e aí o camarada fala para o carrasco, não, então agora bate de chicote. Que eles queriam provocar um arrependimento. Você sabia? Eu tive um mestre, assim, eu falo mestre na palavra de Deus, um velhinho que me ensinou muito a palavra de Deus. Ele falava assim para mim, Serginho, você pode pegar qualquer um. Ele dizia para mim assim, Serginho, nunca faça do teu filho a vara. Eu acredito que eu já escandalizei uns 3 ou 4 aqui, mas tudo bem. Eu vou ficar com a Bíblia e não com o seu escândalo. Mas a Bíblia diz, não afasta a vara da criança, porque você vai salvar ela do inferno. Amém? Está na Bíblia. Não é o pastor Serginho, aqui a igreja é minha, eu sou o presidente, minha não, né? É do Senhor Jesus, eu sou o presidente, então eu posso falar. Eu que fiz lá o estatuto, eu posso falar aqui. Se eu estou em outro lugar, eu não falo, mas aqui eu falo. Ensino para as minhas ovelhas, vara nas crianças. Vara. Quando precisar, né? Quando precisar, varinha. A Bíblia fala isso. Se não quiser fazer, ninguém é obrigado a fazer. Se conseguir levar na conversa, mas chegou o momento, precisou de vara nas crianças. Muito bem. Ele disse para mim, se você pegar um bandido, qualquer um que seja, e levar ele como Jesus foi levado, como Paulo foi levado e como os outros foram levados, você sabe qual que era a intenção das varadas? A intenção das varadas era produzir arrependimento no coração daquelas pessoas que estavam falando aquilo. Então sabe o que eles queriam com vara? Que Jesus se arrependesse do que ele veio fazer na terra. Não tinha como, querido, não era isso que Jesus estava pedindo para, porque ele não ia se arrepender nunca. Bateram em Paulo, bateram em Barnabé, bateram em Silas, bateram em Estevão, fizeram tudo. O intuito é o seguinte, das varadas, a vara na Bíblia tem uma conotação de arrependimento. É por isso que a Bíblia fala, Deus corrige aquele a quem ama. Ele está querendo dizer o seguinte, se arrependa dos seus pecados, se arrependa daquilo que você está fazendo errado. Então tentaram tirar de Jesus, produzir arrependimento em Jesus com vara. Não deu certo. Foram para o chicote, não deu certo. Foi para a cruz, não deu certo. Porque ele não se arrependeu do que ele veio fazer. Ele fez o que tinha que ser feito por causa de mim e por causa de você. Ele não está arrependido. Em nenhum momento passou pela cabeça de Jesus, quando estava tomando varada ou chicotado ou carregando a cruz, que ele não deveria ter vindo na terra. Nunca, jamais passou. Por quê? Porque ele tem uma aliança com o homem. E na aliança, não importa a consequência, ele não se arrepende de ter feito a aliança. Pastor Sérgio, que duro, hein? Por isso que eu falo, é pouca gente que sabe entrar em aliança no casamento. É pouca gente que sabe entrar em aliança com alguém. Eu tenho uma lista de oração que eu mudei o nome dela. O nome dela era Amigos de Aliança, até eu entender a aliança. Aí eu mudei o nome dela, só vou colocar Amigos de Ministério. Porque aliança, querido, aliança é muito mais aquém do que você pode pensar ou imaginar. Aliança é uma coisa muito mais profunda, muito mais forte. A aliança é aquilo que Deus tem com o homem. Ele não poupou. Então o que ele dizia? Jesus ia ter que se separar de Deus, querido.
E Jesus e Deus eram aliançados. E se tinha uma coisa que Jesus não suportaria, nunca suportou, a Santa Trindade nunca suportou, é viver um sem o outro. A única coisa que Jesus tinha que alegrava o coração dele de verdade era a presença do Pai. E a única coisa que alegrava o coração de Deus de verdade é a presença do Filho, porque os homens, as suas criaturas, estavam afastados deles. Então olha só, por causa da aliança que ele fez com o homem, ele não poupou nem isso, ele se afastou do Filho por 3 dias. Aí eu fiquei pensando, por que tinha que ser tão caro esse preço? E agora eu quero provocar você. Que todos os espíritos religiosos percam a força na sua mente. Que tudo aquilo que você entende por religião quebre dentro da sua mente. Para que você entenda o que é ter uma aliança com Deus e o que significou a cruz para o Senhor Jesus. A pergunta é por que Jesus passou por isso? Primeiro, por aliança. Não tem limites, ele não poupou nada, ele não deixou de fazer nada. Tudo que ele poderia fazer para cumprir a aliança com você, ele fez. Ele não mediu esforços, ele não mediu limites, ele não mediu nada, ele simplesmente fez. Porque não teria 1 minuto de alegria no céu se não houvesse perdão. Se Deus não conseguisse perdoar o homem, se Deus não conseguisse me perdoar, se Deus não conseguisse te perdoar, se Deus não conseguisse nos perdoar, não teria paz no céu. Então Ele me perdoou, Ele te perdoou e sempre perdoa. Agora, um pecado só pode ser perdoado quando ele é arrependido. Mas muito bem. Perguntei a Deus, por quê? Que o Senhor disse, Deus meu, por que você me desamparou? Querido, literalmente, quando o meu pecado, o seu pecado e o pecado da humanidade, até daqueles que ainda vão nascer, chegou até Jesus, o Espírito Santo se retirou. E houve uma ruptura na Trindade. É uma maneira estúpida de falar, mas vamos entender assim. Teve um desligamento. Ficou Jesus sozinho ali. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas eles fizeram por amor de uma aliança. E Jesus recebeu todo o pecado do homem. O Espírito Santo não tem comunhão com o pecado, ele se retira. E eu tive noção do que foi para Jesus estar por 3 dias desligado do Pai. Se você tivesse a noção que eu tenho, você nunca mais conseguiria dormir na sua vida sem antes passar tempo com Deus. Nunca mais na sua vida você ia viver sem pensar que você precisa passar tempo com essa palavra, que você precisa passar tempo com Deus. Nunca mais. Seria impossível para qualquer pessoa dormir de consciência tranquila, sem não ter decidido, pelo menos, Espírito Santo, amor da minha vida, Jesus, meu Senhor, Deus, eu te amo. Deus, Deus da minha vida, Senhor da minha existência, o que eu sou sem você? Perguntei para o Senhor, por que o preço foi tão caro? Sabe o que o Espírito Santo me respondeu? Por causa dos miseráveis 5 minutos que eu e você damos para Ele, se é que nós damos todos os dias. Como assim, pastor? Porque, querido, até a cruz o homem não tinha livre acesso à presença de Deus. Um homem, uma vez por ano, pegava o sacrifício de todo mundo e apresentava a Deus. Só um homem entrava, mas era aquela coisa, o homem não sentia Deus. Ele vivia de razão, do que ouvia, do que via. Ele via o que Deus fazia, descia fogo do céu e consumia o holocausto. Mas ele não sentia, ele não estava andando aqui, de repente ele sentia o Espírito Santo e chorava.
Eles não tinham isso, o Espírito de Deus não habitava dentro deles. Eles viam nuvem que se movia, eles viam cair pão do céu, eles viam de tudo, mas eles não sentiam, o Espírito de Deus não estava dentro deles, convencendo eles do pecado, do juízo e da justiça. Mas na cruz o Espírito Santo, agora a Bíblia diz que ele entra dentro do homem, ele entra dentro de mim, ele habita em mim, ele vive em mim. E eu posso sentir o Senhor. Eu posso sentir aquele Deus que o povo viu ele fazer proeza. Eu tenho ele dentro de mim. Ele tem ele dentro de você. E o preço foi que quase que a trindade se rompesse para que você tivesse livre acesso. E daí sabe o que eu e você fazemos? Nós vamos lá, não damos a menor importância para isso. Não ligamos para isso. O nosso dia passa, a nossa semana passa, os meses passam e nós simplesmente não damos prazer a Deus, não passamos tempo com Deus. Nós esperamos um domingo, ou uma quarta-feira, ou um seminário. Não. Eu posso todos os dias tomar esse livro aqui. Eu posso todos os dias tomar esse livro aqui e dizer: Espírito Santo, me ensina, por favor, me ensina. Ensina. Querido, você sabe que o homem mais rico que jamais existiu, mais sábio, foi Salomão. Os estudiosos dizem que se a fortuna dele fosse feita hoje, só o templo dele, o templo que ele fez para o Senhor, custaria em torno de 600 bilhões de dólares. Se fosse construído o templo de Salomão hoje. E eu não estou contando as vacas, os camelos, os escravos, as terras, o seu palácio que era comparado ao templo. Então ele seria um trilionário. E não existe trilionário hoje. Trilhões custam um estado americano. O homem mais rico disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, o fim de todo homem é um só: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, dentro da sua aliança, Senhor. E guardará os seus mandamentos, guardará a sua aliança. Isso é o que todo homem pode fazer na terra. Nós podemos valorizar muitas coisas nessa terra, mas o Senhor Jesus valorizou a presença de Deus. Agora eu vou te dar uma das coisas, a resposta de Deus para Jesus. E eu vou terminar agora. A resposta de Deus para Jesus, pode subir. Quando Jesus diz assim: Deus meu, por que você me desamparou? E quando ele disse: se é possível, aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a sua. Sabe qual é a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus, querido? A vontade de Deus é que Jesus fosse até a cruz, porque Deus não suportava mais viver sem mim, sem você. Essa foi a resposta de Deus: filho, eu não posso parar agora. Nós vamos ter que resistir isso, porque nós temos uma aliança com o homem. E a nossa aliança é inquebrável. Eles vão cuspir em você, eles vão rejeitar você, aquelas ovelhas para a qual você foi, eles não vão te querer. Mas você vai ter que aguentar, porque isso chama-se aliança. Hernandes, um pastor de Cuba na época da maior perseguição de Fidel Castro. Pegam Hernandes com toda a sua família. Ele é investigado e descobre que ele é um pastor.
um seguidor do Senhor Jesus. O governo comunista não aceita ninguém seguir Deus nenhum. Então, pega Hernandes com seus filhos, a sua esposa, e diz assim: nega a sua fé agora. Senão nós vamos fuzilar todos os seus filhos. E depois vamos fuzilar você. Eu espero que nós nunca chegamos num extremo desse no nosso país. Que saibamos nós usar da liberdade de culto que temos para adorar o Senhor, trazer a presença do Senhor, para que Ele nunca jamais deixe entrar um governo desse aqui dentro. E quando eles apontam para o primeiro filho de Hernandes, ele abre a boca dele e sai a seguinte canção: estou seguindo a Jesucristo. Deste caminho eu não desisto. Atrás não vuelvo mais. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Atrás não volto não. Fuzilaram o primeiro filho dele. Dirigiram a metralhadora para o segundo. E ele cantou novamente. E o terceiro, e ele continuou cantando, a sua esposa. Então ele tremeu. Ele quase titubeou, porque agora era aliança. E ele entendia a aliança. Ele disse: Senhor, a minha companheira. E foi a esposa. Então foi Hernandes. Querido, pessoas que entenderam a aliança com Deus, que é simplesmente inquebrável. Pessoas que entenderam a aliança com Deus, que é simplesmente inquebrável. Nós hoje trocamos Deus por nada. Nós trocamos Deus por dinheiro, nós trocamos Deus por festa, nós trocamos Deus por isso, nós trocamos Deus por aquilo. Nós trocamos Deus por moda, nós trocamos Deus por estilo de vestir, nós trocamos Deus por um monte de coisa. E dizemos para ele: você tem que me aceitar desse... E ele te aceita. Mas quando ele tenta te mudar, quando ele tenta me mudar, você diz: não. Eu tenho um contrato. Eu só vou até aqui. E o Senhor chora e diz: mas para que eu conseguisse te abençoar, você precisaria ter entregue tudo. Eu não estou falando do seu dinheiro, dos seus bens, não. Eu estou falando é do seu coração. Porque se Deus tiver o seu coração, Ele tem tudo. É por isso que uma das coisas mais difíceis para um líder, querido, é ensinar a verdade. É melhor ficar com mentira. É mais fácil botar um monte de medo nas pessoas. Se você for embora daqui, você vai ser amaldiçoado. Se você não sei o que, você vai ser aquilo. Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Ai daquele que não sei. Ai, não sei. Porque Deus e o homem é questão de experiência pessoal. Eu não consigo enfiar Deus goela abaixo em você. Querido, se eu conseguisse cortar meu coração, arrancar ele e colocar dentro do seu peito, para que você entendesse um pouquinho do que é a presença de Deus, como eu entendo um pouquinho, porque eu não entendo muito, entendo um pouquinho só. Você saberia que tudo que você tem é por causa dele, é para ele, é por ele. Não vai sair nada aí, não? Por causa dele, para ele. Mas não tem como você fazer isso. Porque você pensa: Senhor, como que eu vou fazer o camarada abrir mão disso aqui? Como que eu vou fazer isso? Às vezes,
Eu fico pensando nas noites, Senhor, o que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Como que eu vou convencer as pessoas do quê, Senhor? Eu não consigo ameaçar ninguém, Senhor. Eu não consigo trazer um jugo errado sobre as pessoas. Eu sei o que é que acontece com uma pessoa quando vai passar tempo com o Senhor, isso eu sei, mas eu não estou conseguindo fazer com que o meu povo compreenda isso, Senhor. O meu povo troca uma experiência com o Senhor por qualquer coisa. O meu povo não consegue ver aliança dentro da casa. O meu povo não consegue ver, Senhor, eles não conseguem. Fica de pé, por favor. Quero conhecer, Senhor, o teu coração, Deus.